bem, senhores, vamos a mais os nossos vídeos estudando o CC. E nesse faremos a resolução e o comentário dessas 8 questões. Ideal é que você dê uma paradinha no carrego e tente executá-las, considerando sempre o universo de resolução, ou conjunto universo, ou conjunto dos números reais. Senhores, vamos ao primeiro. Verificar se 3 é raiz de 5x menos 3 igual a 2x mais 6. Para se verificar se um determinado valor é ou não raiz de uma equação, é só a gente verificar se esse valor substituído na variável da equação, a igualdade é verdade. Se a igualdade é verdadeira, o valor citado é raiz. Caso contrário, ou seja, se a igualdade for falsa, o valor citado não é raiz. Vamos então aqui ao primeiro, senhores. Vamos tomar, no nosso caso, 5x menos 3 igual a 2x mais 6, substituir o valor de x por 3. Ficamos com 5 vezes 3 menos 3 igual a 2 vezes o 3 mais 6. Calculando a primeira expressão, senhores, ficamos a depender à esquerda aqui da igualdade, ficamos a depender de 15 menos 3. E o da direita, a expressão à direita, 6 mais 6. Ora, ficamos com 12, que é o 15 menos 3, igual a 12, que é o 6 mais 6. Uma afirmação, então, a igualdade verdadeira, que se conclui que 3 é raiz da referida equação. Para verificarmos se menos 2 é raiz de x ao quadrado menos 3x igual a x menos 6. Novamente, senhores, vamos usar o menos 2 no lugar da variável da equação. No caso, ficamos com menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes o menos 2, igual a menos 2 menos 6. Menos 2 ao quadrado, senhores, é o 4, menos 3 vezes o menos 2 é o 6. Valendo menos 2 menos 6, senhores. 4 mais 6 é o 10 e menos 2 menos 6 é o menos 8. Uma igualdade falsa, que se conclui, senhores, que menos 2 não é raiz da referida equação. Vamos às resoluções. A primeira dela é 2x mais 5 menos 3 que multiplica 5 menos x igual a 5. Então, senhores, vamos pegar esse 2 e multiplicá-lo com os dois termos do parênteses, a mesma coisa com menos 3. Assim sendo feito, ficamos com 2x mais 10 menos 15 mais 3x, que é o menos 3 vezes menos x, igual a 5. Senhores, vamos trazer os termos independentes do x para o segundo membro. Ficamos a depender de 2x mais 3x. E o segundo fica com 5, transferência do 10 passa a ser menos 10, transferência do menos 15 a segundo membro, mais 15. Termos semelhantes operados, ficamos com 5x igual ao 10. Então, senhores, isolando o x é o 10 sobre o 5 e o x então é 2, que é, no caso, o nosso conjunto de solução. Uma equação fracionária, senhores. Para chegarmos à sua resolução, devemos iniciar tirando o mínimo. Então, o mínimo entre o 3 e o 5 é o 15. Vamos fazer da seguinte forma: tomar o mínimo e multiplicá-lo com todos os termos do primeiro membro. É uma das maneiras da gente executar. Então, assim vai ser feito. 15 multiplicando essa primeira fração, podemos simplificar o 15 por 5, que fica 3, é multiplicar o parênteses 3x mais 1. 15 divididos por 3 dá 5, ficamos então com menos 5 a multiplicar o segundo parênteses. E o segundo membro, o senhor já desenvolvendo, então distribuindo aqui o 15 por x e o 15 por menos 4, ficamos com 15x menos 60. Senhores, distribuição 3 vezes 3x é o 9x, 3 vezes 1, 3. Distribuição menos 5 vezes o 2x é o menos 10, vezes o 3 é o menos 15. Repetimos o segundo membro. Senhores, nessa terceira passagem, vamos então operar os termos semelhantes. Vamos trazer esse 15x que está positivo para o primeiro, passa a ser negativo. E o caso do segundo membro, ficamos com menos 60, que já está no segundo. Transferência do menos 15 passa a ser positivo. Transferência do mais 3 passa a ser negativo. Senhores, operando 9x menos 25x dá um menos 16x. E menos 63 com mais 15 dá um menos 48. Senhores, multiplicando essa equação por menos 1, ou seja, ficamos a depender de 16x igual a 48. Isolado o x, senhores, chegamos a x igual a 3. Solução dessa equação.
Senhores, outra equação fracionária. Para começarmos, vamos tirar o MMC. Nesse caso, vamos fazer pela maneira tradicional, reduzir os 3 termos da equação, no caso, os 4 termos, ao mesmo mínimo, que é 6. Então, operando o mínimo, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes o 2 que está fora aqui, parênteses, ficamos com 4, multiplica x mais 3. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes o 5, 15, que multiplica 2x menos 1. Agora o segundo parênteses fizemos praticamente de vez. 6 dividido por 1 dá 6 vezes o 5x dá 30x. E 6 menos 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1. Ficamos com menos 1. Senhores, a equação em que os denominadores são iguais podem ser cancelados, seus denominadores. E passando a usar a distribuição aqui do 4, ficamos com 4x mais 12. Distribuição do 15, ficamos com 30x menos 15. E aqui repetimos, 30 menos 1. Senhores, como há 30x no primeiro membro e no segundo, para facilitar um pouquinho, dá para você cancelar. E aí vamos operar. Ficamos com 4x valendo 12 menos 15, que é o menos 3. E o segundo membro só menos 1, senhores. Trazendo esse menos 3 ao segundo membro, ficamos com 4x igual a 2. Isolado x, ficamos com x igual a 1 meio, que é, no caso, o conjunto de solução. Senhores, vamos à sexta. Também uma condição fracionária. Vamos executar o mínimo. Pegando o mínimo e multiplicando com os termos de cada com os 3 termos da equação. Ficamos, então, com a condição de simplificar esse 15 por esse 3, ficamos com 5 que multiplica o x mais 2. Simplificando 15 por 5, ficamos então com menos 3 que multiplica o x menos 3. E 15 vezes o 4, 60. Senhores, vamos multiplicar o 5 pelo parênteses, ficamos com 5x mais 10. O menos 3 com o parênteses segundo, ficamos com menos 3x mais 9 igual a 60. Operação termos semelhantes. 5x menos 3x é o 2x e o 10 mais 9 é o 19 igual a 60. Trazendo, aqui fizemos, senhores, da seguinte maneira, a regrazinha da balança. Vamos adicionar o oposto de 19 a ambos os membros. Ficamos então com condição de cancelar esse menos 19 com 19. Ficamos só com 2x igual ao 60 menos o 19, que é o 41. Isolando então o valor de x, é o 41 meus, que é a nossa solução. Senhores, resolver essa equação. Então, novamente, vamos executar o MMC entre 2, 3 e 6, é o 6. Multiplicando todos os termos pelo mínimo. Aqui ficamos a depender, ó, 3x. Ficamos a depender do 2 que multiplica x menos 1. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 5x, 5x. Distribuição 2, senhores. No caso aqui, com os termos desse primeiro parênteses, do segundo termo, ficamos a depender de 3x, 2x menos 2. A multiplicaçãozinha, 5x. Senhores, vamos fazer o seguinte. Vamos trazer esse 5x para primeiro membro. E temos já lá, ó, 2 mais 3x mais 2x é o 5x. Temos então menos 5x igual a ida do menos 2, 2. Senhores, operando 5x com menos 5x com menos 5x dá o 0x igual a 2. Senhores, chegamos então aqui a um conjunto de solução vazio. Motivo: nós não temos nenhum valor real, x, ou valor que vem ocupar o lugar, a oposição desse x, que multiplicado por 0 dê 2. Então, senhores, consideramos uma equação sem solução, então é uma equação impossível, e caso a solução é o conjunto vazio. Senhores, finalmente vamos aqui novamente ao mínimo. Tomando esse mínimo multiplicando, cancelamentos possíveis, né, senhores? Ficamos com 2, que multiplica x menos 1, aqui ficamos só com 2x menos 2. Distribuição 2, fica 2x menos 2. E aqui, senhores, fazemos o 2x a primeiro membro e o menos 2 a segundo, ficamos com 2x menos 2x. Fica 0x e menos 2 mais 2 é 0. Senhores, agora ficamos com 0x igual a 0. O que é que você verifica? Qualquer valor real que você use no lugar desse x, senhores, essa igualdade é sempre verdadeira. E quando isso acontece, senhores, consideramos uma equação com infinitas soluções. E no caso, seu universo é o próprio conjunto dos números reais. No caso, gente, deixamos essas 6 questões para os senhores, com as suas respectivas respostas.
Valeu, um abraço e até a próxima.